Tudo isso começou com Yuichi. Ele está no segundo ano da escola e leva uma rotina bastante normal. Todas as manhãs ele está de pé antes do amanhecer para entregar jornais, usando aquele salário para cobrir seus custos do dia a dia. Hoje, ele se esforça ainda mais porque há uma viagem de turma acontecendo no próximo mês e ele está determinado a ir, já que ele e seu grupo já planejaram isso juntos. Na escola, conhecemos seu círculo próximo. Tem o Shibi, o garoto rico e loiro que emprestaria dinheiro ao Yuichi felizmente, se fosse necessário. Shiro não suporta o quanto Shibi age arrogante e diz a ele para se acalmar. Então Tenji e Yutori entram e incentivam Shiro a relevar e perdoar seu amigo desavisado. Tenji tem um cérebro genial e uma imagem impecável. Yutori é quieto e tem um histórico de ser intimidado. Os 5 se sentem sólidos como uma equipe, e Yuichi deseja que nada nunca mude. Esse desejo não dura. O professor anuncia que o dinheiro para a viagem, 2.000 ienes para toda a turma, desapareceu. Shiro implora para quem pegou admitir para que a turma não se desfaça. Ninguém se manifesta. As coisas parecem piores no dia seguinte, quando tanto Shiro quanto Chibi não aparecem. Como eles eram os que estavam segurando o dinheiro, as pessoas começam a sussurrar que provavelmente foram eles. Naquela noite, Yuichi recebe uma nota de Shibi pedindo-lhe para se encontrar na escola. Ele se apressa e encontra seus 4 amigos lá também. Cada um foi informado que Yuichi os chamou. É uma armadilha. Antes que ele possa compreender, um solavanco o atinge por trás. Quando ele desmaia, ele vê de relance seus amigos sendo levados. Enquanto está inconsciente, 2 vozes de sua vida colidem em sua cabeça. O professor dele sempre disse que o dinheiro é o que mais importa. A mãe dele sempre disse que amigos importam mais. Quando ele acorda, ele e os outros estão trancados em uma sala branca. Uma boneca entra cambaleando, e Yutori a reconhece imediatamente. Manabu, um personagem de um desenho antigo. Manabu diz a eles que agora estão em um jogo, ganhem uma rodada. E eles recebem 2.000 ienes, limpe tudo, e o total se torna 20.000 ienes. Esse pote, Manabu diz, existe para cobrir uma dívida. Yuichi retruca que é um absurdo, mas a boneca acrescenta um detalhe brutal. Um dos amigos de Yuichi está sentado em exatamente 20.000 ienes de dívida. Tenji tenta recuar. Ele chama isso de sequestro, aponta que não há provas, e Manabu responde soltando outra bomba. Alguém do grupo deles pagou uma taxa de inscrição de 2.000 ienes para inscrevê-los. Isso significa que o ladrão da excursão da turma e a pessoa que os arrastou para essa confusão são a mesma pessoa. Eles têm uma escolha. Se recusarem a jogar, o depósito de 2.000 ienes desaparece, e a única pessoa que deve dinheiro fica pagando os 20.000 ienes sozinha. Se concordarem em jogar, a dívida é dividida igualmente entre todos os 5. Se eles vencerem, a dívida desaparece. Se eles perderem, todos carregam toda a carga. Manabu os deixa pensar sobre isso. Eles decidem não caçar o traidor agora e concordam em participar porque, como amigos, ajudar uns aos outros parece a única jogada. Yuichi luta com a velha questão, dinheiro ou amizade, o que importa mais? Ele decide que seus amigos vêm primeiro e eles entram juntos no jogo. O primeiro desafio começa. Sobre a mesa está uma grande moeda e 5 placas de identificação, cada uma mostrando a quantia devida por aquela pessoa. O total de 20.000 ienes já está dividido igualmente, então cada placa mostra 4.000 ienes. Regras são anunciadas. Ninguém pode mostrar seu próprio comprovante de dívida para ninguém. Se alguém o fizer, sua dívida dobra. Todos os 5 devem manter uma mão na moeda e deslizá-la juntos para responder a cada pergunta. Se todos concordarem, a moeda desliza para a resposta escolhida. Se apenas uma pessoa discordar, a moeda vira para a escolha oposta. Este método mede a unidade entre eles e favorece a voz minoritária. Eles também não podem falar, exceto enquanto uma pergunta está sendo lida. Falar na hora errada e sua dívida dobra. Um aviso final. Quando o jogo terminar, quem ficar em último lugar ficará com toda a dívida. A dica para vencer é simples. Fiquem juntos e não se desfaçam. Shibi lê a primeira dica. O Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão? Todo mundo sabe que a resposta certa é sim. Mas a moeda cai na outra opção. Eles perdem a chance de diminuir o que devem. Shiro tenta dizer algo, mas os outros a impedem. Ninguém quer uma penalidade por falar no momento errado. A segunda proposta é igualmente simples, e novamente a moeda cai do lado errado. Isso deixa óbvio que alguém está sabotando eles. A mente de Yuichi vai para Shibi. Alguns dias antes, Shiro deu um soco em Shibi quando ele tentou flertar, então talvez ele queira se vingar. Shibi havia pedido ajuda ao grupo para acertar as coisas com Shiro, mas todos o ignoraram. Mesmo assim, Shiro já havia se acalmado porque Yuichi defendeu Shibi. De volta à rodada, a terceira pergunta aparece, fácil de novo, e ainda assim o resultado é destruído pela terceira vez. Agora é a vez de Yuichi ler o número 4. Ele olha para baixo e vê que não há uma pergunta. Os jogadores têm que criar uma por si mesmos. Há uma nota embaixo dessa instrução. Se a moeda cair em sim, o grupo ganha a rodada.
Se terminar em não, a dívida pessoal do leitor é cortada pela metade. Finalmente, Yuichi entende. Os 3 primeiros foram básicos de propósito, mas alguém continuou empurrando a moeda para o não para reduzir sua própria dívida e transferir o peso para quem devia mais no momento. Por um segundo, ele pensa em ser egoísta e escolher não para se ajudar. Então, ele olha para a ordem de jogada. Yutori vai por último. Ela é frágil e não foi feita para carregar uma montanha de dívida sozinha. Ele mira no resultado do grupo para protegê-la. Mesmo assim, alguém ainda escolhe não. Isso lhe diz que alguém na sala está ativamente tentando despejar tudo em Yutori. É ainda mais assustador porque o aviso final não vem com nenhuma nota especial para reduzir o que você deve, ao contrário dos primeiros 4. Quando é a vez de Yutori, o aviso dela é simples e honesto. Nós todos continuaremos amigos? As pessoas assistindo sabem que essa deveria ter sido a primeira pergunta desde o início. A resposta teria sido sim, sem hesitação, mas após toda essa desconfiança, a maioria agora provavelmente escolheria não. Yuichi não quer que Yutori seja esmagada por isso. Ele quebra a regra do silêncio e fala, plenamente ciente de que isso dobrará sua própria dívida. Ele faz isso de qualquer maneira para que ela não fique isolada e presa com tudo. Ele critica o grupo, dizendo que eles estão deliberadamente transferindo a dívida para os Yutori, e depois afirma outra regra verdadeira. Que a pessoa com a menor dívida no final realmente perde. Os outros suspeitam que ele está blefando, mas nenhum deles está disposto a arriscar falar e se tornar o próximo alvo. Por causa de sua jogada, todos escolhem sim, e eles limpam a rodada. Mesmo depois de passar, eles notam algo estranho. O total de cada pessoa cai apenas 400 ienes. Yuichi também acha que seu próprio número não mudou muito desde que ele teve um corte de 50% na anotação, mas depois o eliminou ao dobrar sua dívida quando falou fora de hora. Manabu os empurra para o jogo 2. Yuichi fica para trás um momento para checar as folhas de instruções e as pequenas notas da primeira rodada, mas elas desapareceram, como se nunca tivessem existido. Shihou voltou para encontrar Yuichi e falou diretamente sobre uma cobra escondida entre eles. O instinto de Yuichi pendia para Shihou, não porque ela fosse desleixada, mas porque era exatamente o oposto. Ela é precisa, estável e sempre segue um plano, o tipo de pessoa que normalmente perseguiria o verdadeiro ladrão dos fundos da turma em vez de participar de um jogo suspeito. Vê-la aqui não combinava com a forma como ela geralmente lida com problemas, então isso acendeu um alerta para ele. Shihou, por outro lado, estava de olho em Yuichi. Ela apontou para os problemas financeiros dele como uma possível razão para ele se envolver em algo tão sujo. Ela disse que não o havia chamado a atenção antes não por pena, mas porque realmente se importa com ele. Ela também confessou uma penalidade. Após o grupo errar a primeira tarefa, ela acidentalmente fez um som e foi penalizada com uma violação de regra que dobrou o que ela devia. Ela acreditava que Yuichi quebrou uma regra deliberadamente mais tarde para protegê-la, porque naquele momento exato ela carregava a maior dívida. Toda a conversa deles não ficou em sigilo. Tenji ouviu sem querer. Lá em cima, os observadores assistindo ao jogo descreveram Yuichi como afiado com dinheiro e rápido em táticas, mas duvidaram que apenas inteligência pudesse levá-lo adiante. Alguém dentro do grupo estava ativamente quebrando seus laços de propósito. Eles avançaram para o segundo jogo. Dessa vez, havia uma multidão na galeria acima, e o desafio foi projetado para corroer amizades de dentro para fora. As instruções eram confusas no início, então Manabu as explicou em etapas simples. Um por um jogador vai para uma sala separada, escreve algo desagradável sobre um amigo em um papel e coloca em uma caixa. Manabu lê a frase submetida em voz alta. O público então vota em quem deve avançar mais ao longo de um tabuleiro. A primeira pessoa a cruzar a linha de chegada assumiria toda a carga de dívida e continuaria sozinha, enquanto os outros 4 seriam eliminados ali mesmo. Havia uma saída de emergência. Se todos entregassem cédulas em branco, cada pessoa avançaria exatamente um espaço. Se continuassem assim, poderiam chegar ao final ombro a ombro e passar para a terceira rodada juntos. Manabu alertou que um traidor quase certamente não jogaria limpo, então apostar tudo em entradas em branco era perigoso. Os 2 supervisores riram para si mesmos, convencidos de que as pessoas são egoístas por padrão e ansiosos para ver o quão rapidamente o grupo iria quebrar. Nas 2 primeiras rodadas, cada jogador entregou uma resposta em branco. O time inteiro avançou 2 casas no total, uma casa por rodada limpa, mas cada quadrado no caminho vinha com condições em letras miúdas, que adicionavam dívidas extras às suas contas à medida que avançavam. Então Manabu lançou uma surpresa. Todas essas penalidades adicionais seriam aplicadas à pessoa que chegasse à linha de chegada primeiro. A partir da terceira volta, as rachaduras se alargaram. Alguém fez um insulto real direcionado a Shihou, expondo que ela gostava de Yuichi, mesmo que ela já tivesse saído com Tenji. Os observadores notaram, quase alegremente, que drama amoroso é a maneira mais rápida de explodir um grupo de amigos. Por causa do voto do público naquele comentário maldoso, Shihou teve que pular 5 espaços enquanto todos os outros avançaram apenas 1. A reação foi imediata. Shibe atacou Yuichi, dizendo que Yuichi havia brincado com os sentimentos de Shihou e ficado quieto. Tenji repreendeu Shibe por estar com ciúmes.
lembrando-o de que ele era o ex dela. Shiro interrompeu e explicou que sua relação com Tenji não era um romance. Seus pais são amigos de longa data e praticamente arranjaram isso. Ela nunca sentiu isso em relação a ele. Tenji, no entanto, realmente se importava com ela, o que o fez se irritar ainda mais quando Shibi falou grosseiramente sobre ela. A briga virou em torno de acusações sobre a ofensa. Shibi e Tenji voltaram sua suspeita um para o outro. Tenji tentou redirecionar a sala com lógica, colocando a culpa em Shibi por espalhar o boato do triângulo amoroso em primeiro lugar. Ele também argumentou que não escreveria essa linha por si mesmo, porque isso o tornaria instantaneamente o principal suspeito. Antes que a tensão se transformasse em socos, Yuichi entrou no meio deles e disse que eles deveriam se concentrar nos sentimentos de Shiro se realmente se importassem com ela. Lá pro lado. Yutori sentiu a dor de ser ignorada e ficou em silêncio enquanto os 3 meninos estavam envolvidos com Shiro, enquanto ela desaparecia em segundo plano. Na próxima rodada, 3 insultos foram lançados de uma vez. O pior deles revelou que Shiro havia feito cirurgia plástica. A votação a empurrou novamente para frente várias casas, enquanto Yuichi se movia apenas uma e Shibi 2. As provocações ficaram cada vez mais desagradáveis, e a distância entre os amigos aumentava a cada revelação. Então veio um golpe que cortou ainda mais fundo. O passado de Yutori como Sugar Baby foi exposto. A vergonha e o pânico a dominaram. Ela imediatamente apontou para Shiro porque Shiro era a única pessoa que sabia e a acusou de traição. Shibe, sendo desastrado com as palavras no pior momento possível, fez comentários inoportunos que pioraram tudo, e Tenji deu um soco nele em raiva. Depois daquele soco, Tenji virou-se para Yuichi e pediu-lhe para ser ele a consolar Yutori, dizendo que apenas Yuichi tinha a calma que ela aceitaria. Mas algumas rodadas se passaram e a posição no tabuleiro contava uma história clara. Tenji ficou bem para trás. Manabu repetiu as regras, mas já não parecia que os totais das dívidas eram um verdadeiro ponto de pressão. A exposição constante da dor privada havia se tornado a verdadeira arma. Yutori se abriu completamente. Ela havia sido alvo de bullying severo. Tanto seus professores quanto seus colegas de classe olhavam para o outro lado quando ela pedia ajuda. Para fazer o assédio parar, ela pagou seus abusadores. A sangria de dinheiro a levou a se tornar uma sugar baby para um homem rico e feio. No começo, significava refeições requintadas e ser vista em público. Depois, ele exigiu cosplay e fotos. Quando ele tentou cruzar uma linha física, ela correu. Ela acreditava que não tinha cruzado essa linha, mas as pessoas na internet se recusaram a acreditar nela. Ela se voltou para Yuichi e implorou para que ele acreditasse em sua história, porque em sua mente, ele era a única pessoa que ela ainda tinha. Se ele se afastasse agora, ela não teria ninguém. Os supervisores, observando de cima, deram um sorriso irônico a um padrão familiar. Aos olhos deles, a maioria das pessoas pensa que permanecer puro lhes dá permissão para menosprezar qualquer um que chamem de sujo. Em uma multidão como esta, eles esperavam que quase todos culpassem Yutori. Yuichi se recusou a jogar esse jogo. Ele aceitou a história dela sem hesitar e deixou claro que não abandona seus amigos. Ele se inclinou, sussurrou algo que apenas ela podia ouvir e pediu que ela confiasse nele. Aquele único ato fez os observadores trocarem olhares. Se ele podia estender a graça tão facilmente, talvez seu próprio passado carregasse cicatrizes mais pesadas do que as de Yutori. Mesmo com o apoio de Yuichi, a suspeita de Yutori sobre Shiro não desapareceu. Ela queria distância. A verdade, no entanto, era diferente. Shiro sabia da situação de Yutori porque já a tinha ajudado antes, e Yutori tinha se confidenciado com ela depois de ser salva. Shiro não tinha se intrometido ou pressionado por detalhes, e nunca tinha quebrado uma promessa aos seus amigos. Do balcão, os observadores notaram que o sabotador oculto havia feito exatamente o que eles queriam. O objetivo não era o lucro, o objetivo era separar os 5. E quem quer que fosse, essa pessoa provavelmente estava sorrindo agora porque também foi quem roubou 200 ienes do fundo da excursão da turma. Uma lembrança costurou as peças juntas. O ladrão era um dos 5. Durante o roubo, eles colidiram com Yutori. Sua caneta arranhou abaixo do olho do culpado e deixou um pequeno corte. Essa mesma pessoa era a única que sabia sobre a cirurgia estética de Shiro, que ela fez para cobrir uma cicatriz na bochecha. A mesma pessoa revelou o segredo de Yutori também, porque deu a Shiro um chaveiro fofo que na verdade escondia um dispositivo de escuta. O traidor era Tenji, aquele com a pequena cicatriz sob o olho. Ele não estava atrás de dinheiro. Ele planejou o caos para isolar Shiro, destruindo todos os relacionamentos ao seu redor para mantê-la só para ele. Shiro voltou para Yuichi porque queria que Tenji ouvisse dela que não foi ela quem vazou suas informações privadas. Tenji aceitou sem lutar, e o motivo era simples. Ele era o verdadeiro mentor. Dos 5 segredos que tinham sido lançados até agora, os 3 mais desagradáveis foram escritos pelo próprio Tenji. Ele já tinha abalado a confiança de Yutori em Shiro. O próximo passo era virar a suspeita para que Shiro começasse a olhar para Yutori. Tenji achava que Shiro poderia facilmente acreditar que Yutori expôs seu próprio passado apenas para difamar Shiro, fazê-la parecer terrível na frente de todos e então puxar Yuichi para o seu lado.
Tenji também julgou que Yutori nunca venceria Shiro cara a cara pela atenção de Yuichi. Em sua mente, Yutori era bondosa e facilmente movida por pena, o que a tornava fácil de conduzir. Manabu os encorajou a continuar jogando, então Yutori disse a Tenji para jogar na próxima rodada primeiro. Tenji percebeu que agora estava em último lugar. Se os insultos continuassem a ignorá-lo, as pessoas começariam a apontar dedos para ele. Para proteger sua imagem, ele decidiu escrever um artigo negativo sobre si mesmo. Ao se atacar, ele poderia fingir ser honesto e manter a confiança do grupo. Quando Tenji voltou, a situação já havia explodido. Yutori acabara de dar um tapa em Shiro. O motivo? Shiro havia acusado Yutori de encenar um insulto contra si mesma para parecer uma vítima e atrair Yuichi, e Yutori perdeu a calma. Tenji viu a oportunidade imediatamente. A amizade entre as garotas estava rachada, e isso fez com que todos os outros laços balançassem. Shiro disse em voz alta que as meninas não têm medo de lutar sujo pelo que querem, e Yutori respondeu relembrando a cirurgia plástica de Shiro. Shiro então calmamente explicou por que ela tinha feito o procedimento. Ao ouvir isso, Chibi deu um passo para trás em direção a Shiro para apoiá-la. A partir daí, as duas garotas não confiaram mais uma na outra, e porque Yuichi ficou perto para confortar Yutori, a confiança de Shiro em Yuichi também desmoronou. Tenji observou o efeito dominó acontecer exatamente como ele queria, Shiro contra Yutori e ambas duvidando de Yuichi. Ele foi até Shiro enquanto ela estava machucada e zangada. Shiro afastou Yuichi e escolheu ficar com Tenji. Manabu manteve a rodada em andamento e os 4 jogadores ativos voltaram. Apenas 2 bilhetes continham insultos desta vez. O primeiro comentário não importava muito, o segundo era a nova mentira de Tenji. Ele escreveu que era um ano mais velho que os outros, que algo havia acontecido e ele teve que repetir um ano, e é por isso que ele está na turma deles agora. Apenas Shiro sabia desse fato, o que fez todos na sala olharem para ela. Tenji plantou essa história de propósito para isolar Shiro, para que ela não tivesse ninguém além dele. Por causa da votação, Shiro teve que avançar espaços extras no tabuleiro. Aquela casa específica também lhe deu uma opção especial. Ela poderia escolher alguém e revelar um segredo sobre essa pessoa. Então, o público votaria se perdoa ou não a pessoa. Se a multidão se recusasse a perdoar, ela seria obrigada a dar mais 10 passos como penalidade. Essa cláusula assustou Tenji. Se Shiro escolhesse ele, os organizadores revelariam a verdade de que foi ele quem os inscreveu para essa confusão. Como Tenji estava agora mais próximo de Shiro, seria natural para ela testá-lo. Naquele momento, Chibi deu um passo à frente e se ofereceu. Ele queria carregar a culpa para reconquistar a confiança de Shiro. A revelação que se seguiu não foi sobre as ações do próprio Chibi, mas sobre sua família. O jogo anunciou que o pai de Chibi é um político corrupto, mulherengo, trapaceiro, desvio de fundos e enterrando problemas com dinheiro. As pessoas que monitoravam o jogo previram que isso dividiria o grupo. A maioria dos pais não gostaria que seu filho saísse com o filho de um criminoso, então esperavam que o público se voltasse contra Chibi. Tenji usou essa vitória para pressionar mais. Ele argumentou que Chibi não poderia ser considerado inocente porque se o pai tinha encoberto tantas coisas, havia uma boa chance de Chibi também ter cometido erros no passado e ter sido protegido. Esse argumento deixou Chibi completamente sozinho. O público votou quase unanimemente contra ele, cerca de 99%. Ele foi forçado a avançar 9 espaços de uma só vez, terminando bem atrás de Shiro na pista. A próxima rodada começou e Tenji queria terminar isso rapidamente. Depois que os votos chegaram, apenas uma nova acusação apareceu. Shibai matou alguém. Tenji congelou. Ele não havia escrito nada naquela rodada. Ele já tinha causado bastante agitação e estava planejando parar para evitar chamar atenção. Observando as reações, ele percebeu que aquela frase veio de Yuichi. Lá em cima, os supervisores ficaram atentos. Agora o show estava ficando interessante. Se você olhasse de perto toda a confusão, Yuichi estava discretamente direcionando o fluxo o tempo todo. Shibai insistiu que nunca tinha tirado uma vida e chamou isso de mentira. Tenji concordou em sua mente. Alguém como Shibai nem teve coragem para isso. Shibai implorou para Manabu punir o mentiroso, mas a regra só é ativada se ele puder provar que é inocente. Shibai pediu para verificar seu antecedente criminal, mas mesmo se existisse, seu pai o teria limpado. Manabu, deixe os supervisores decidirem. Em seu pânico, Shibai deixou escapar algo terrível para seu caso. Se ele tivesse feito isso, seu pai teria limpado. Esse autogol fez o público empurrá-lo mais 5 espaços para frente. Yuichi disse que ainda acreditava em Shibai e começou a expor sua própria análise. Ele afirmou que o traidor havia escrito todas as principais difamações desde o início. Ele tentou apontar para uma única pessoa, mas disse que não podia nomeá-la ainda, o que fez Tenji pensar que ele estava apenas enrolando. Então Yuichi explicou por que o próprio tabuleiro entregava o design. Como havia uma multidão assistindo, a pista não podia ser carregada apenas com armadilhas de dívida que acumulam o dinheiro devido para sempre. Se isso fosse verdade, os organizadores sempre venceriam. Os jogadores chegariam ao fim pior do que quando começaram,
e os espectadores ficariam entediados. Além disso, a rota funcionava como um tabuleiro no estilo Monopoly, o que significa que tinha que haver casas que limpassem dívidas, e eles já tinham visto uma anteriormente que reduzia o que deviam. Então, se todos os 5 terminassem juntos, as dívidas aumentariam e as quitações de dívidas se cancelariam na maior parte. O problema era que eles descobriram isso tarde demais. Mesmo assim, Yuichi propôs uma solução. Como Shibai estava mais à frente, todos os outros deveriam escrever insultos sobre si mesmos apenas, o que os impulsionaria para frente e permitiria que alcançassem sem se prejudicarem mais. Se alguém quebrasse essa regra e escrevesse um insulto sobre Shibai, eles se exporiam porque não estariam segurando uma carta de auto-insulto para a rodada. Dessa forma, Shibai poderia ficar parado enquanto o grupo se fechava atrás dele. Tenji descartou a ideia. Se Yuichi realmente conhecesse o traidor, ele deveria nomeá-lo agora. Então, eles poderiam forçar o traidor a chegar sozinho na terceira rodada, e o resto poderia seguir em frente juntos. Tenji pressionou e pressionou, dizendo que Yuichi era muito mole para tomar a decisão difícil. Os votos foram revelados, 10 calúnias no total. Não havia limite de quantos insultos poderiam ser enviados. Então o plano desmoronou instantaneamente. Tenji exigiu que Yuichi expusesse o traidor. Encurralado, Yuichi admitiu que inventou a história sobre ter provas. A confiança nele desmoronou exatamente como Tenji esperava. Com isso, Tenji só precisava continuar se movendo para terminar sua vingança pessoal contra Shiro, a pessoa que ele sentia ter roubado o que mais importava para ele. O jogo continuou até que Shiro pisou no último quadrado antes do final. Dali, não importava qual escolha ela fizesse na sua próxima ação. Ela se moveria mais um espaço e entraria no jogo final. Mas a rodada não acabou porque as pessoas que administravam perceberam algo novo. Yuichi era um jogador perigoso. Ele estava moldando o jogo nas sombras enquanto todos olhavam para outro lugar. Yuichi mudou de tática. Ele disse que eles deveriam cooperar agora para revelar o traidor. As regras eram claras: mentir e você é punido. Então, se todos os 5 escrevessem "e eu fui o que nos inscreveu", cada pessoa estaria mentindo, todos receberiam uma penalidade e eles poderiam suportá-la juntos. Então o verdadeiro culpado seria separado e removido antes da próxima etapa. Yuichi pediu especificamente a Tenji para ir primeiro porque neste momento, Shiro confiava mais em Tenji do que em qualquer outra pessoa. Tenji viu a armadilha se fechando. Ele escolheu seguir o plano de Yuichi no papel e decidiu que choraria e daria desculpas depois para se salvar. Os bilhetes voltaram. Apenas uma pessoa havia escrito algo, Tenji. Todo mundo deixou o papel em branco. Tenji tentou começar a chorar. Yuichi o interrompeu e disse para ele admitir tudo primeiro e explicar depois. A expressão no rosto de Yuichi mudou, tão fria quanto ele pode ser. Yuichi explicou passo a passo tudo o que vinha planejando desde a segunda fase. No momento em que Tenji começou a lançar insultos, Yuichi silenciosamente se juntou a Shiro, passando bilhetes em pedaços de papel na sala para que ninguém percebesse. Durante a terceira rodada, ele propositalmente deixou seu próprio papel em branco, mas a câmera do teto ainda o pegou com uma caneta e colocando 2 cédulas na urna. Logo depois, ele colocou a mão no ombro de Shiro para sinalizar que havia lhe entregado algo. Ele queria que ela escrevesse um segredo que só os dois conheciam para que ela reconhecesse o sinal, confiasse nele e mantivesse o vínculo em segredo. Ele manteve todos os outros à distância para descobrir o infiltrado. Quando foi a vez de Yutori mais tarde, ele lhe passou uma mensagem escondida. Shiro está conosco. Finja lutar comigo para que a verdadeira cobra se revele. Por isso, na próxima jogada, Hiro revelou o único detalhe que somente Yutori tinha ouvido. Com esse movimento e Shibai se voluntariando para se revelar, 2 pessoas foram efetivamente neutralizadas, deixando Tenji como o problema restante. Para impedir que Tenji tenha um colapso e destrua o tabuleiro, Yuichi usou o plano de brecha para segurá-lo até que a trilha estivesse quase concluída. Então planejou apontar o dedo. Ele também evitou tumultos coletando os crachás de todos. Como cada pessoa queria provar que não era o sabotador, eles se apressavam para mostrar seu crachá ao comando. Com os crachás como garantia, ninguém poderia sair do roteiro. Eles tinham que seguir o plano de Yuichi. Observando de cima, os supervisores murmuravam que Yuichi era assustadoramente bom em conduzir pessoas, direcionando mentes como fazem os sistemas de crenças. Tenji perguntou por que Yuichi o excluiu, mas não o incriminou imediatamente. Yuichi respondeu que o comportamento de Tenji estava estranho. O cara que geralmente acalmava as brigas de repente foi atrás de Shibi, acusando-o de espalhar calúnias, mas ninguém tinha confidenciado nada sério a Shibi há muito tempo porque ele é conhecido por fofocar. Tenji aceitou a perda ali. Yuichi escolheu um alvo fácil como Shibi para carregar a suspeita enquanto a verdadeira armadilha se fechava em outro lugar. Sem um jeito claro de corrigir a visão de Shio sobre ele, Tenji não tinha mais nada a dizer. Yuichi então confessou a Manabu, ele mentiu e aceitaria a penalidade sozinho para cobrir Shio. Assim alguém poderia entrar na terceira rodada. A equipe verificou e o deixou prosseguir sozinho.
Yuichi também admitiu que a linha Shibe matou alguém era falsa, porque o único assassino na sala era Yuichi. Ele disse que tinha acabado com 3 vidas. O supervisor o rotulou de monstro. Yuichi se virou para partir para a próxima fase, prometendo derrubar Manabu e toda a operação. Seus amigos se recusaram a acreditar que ele poderia ser um assassino, mas Manabu confirmou isso como um fato. Argumentos explodiram ao redor de seu nome. Naquele barulho, Yuichi sentiu a lição de sua mãe. Amigos importavam mais que dinheiro. Pare de tentar fazer sentido. Nesse momento, os amigos pareciam pesados, como correntes. Ele escolheu seguir em frente sozinho para mantê-los fora do que viria a seguir. Quando ele avançou para o abismo, Tenji se moveu ao lado dele. Ele queria fazer a coisa certa e pediu para ir também. Ele admitiu que havia mentido sobre gostar de Shio. O verdadeiro motivo pelo qual ele entrou foi para enfrentar Yuichi de frente e ganhar seu primeiro beijo como prova para si mesmo. Os organizadores permitiram que ambos avançassem e acrescentaram um aviso. Tenji claramente tinha outros motivos, pois essa era sua segunda vez neste jogo. Quando Yuichi era mais jovem, sua mãe lhe disse que a coisa mais valiosa na vida era a amizade, não o dinheiro. Ele concordava na época. Mas ao sair do hospital um dia, seu professor lhe disse o contrário, que o dinheiro é mais importante que tudo, e esse pensamento ficou em sua mente. Ele acordou de repente depois dessas lembranças e se encontrou com Tenji em uma caverna. Yuichi perguntou onde estavam. Tenji não fazia ideia. A voz de Manabu ressoou pelas pedras. Esperem aqui por 3 dias enquanto o próximo teste é preparado. Vocês só terão água. Durante essa pausa, Tenji disse que precisava se explicar. Se ele ficasse com Yuichi, finalmente teria tempo de contar toda a história de por que ele o traiu e todas as peças em torno disso. Ele também revelou que esta era a segunda vez que jogava o jogo da amizade. Antes de ir mais fundo, fez um sinal para Yuichi cobrir as etiquetas de nome de ambos, caso a caverna tivesse escutas. A história de Tenji começou com Shio. Ele disse que ela levou a coisa que ele mais valorizava. No ensino médio, ele tinha 2 melhores amigos. O trio fazia planos como uma pequena startup, e Tenji lhes disse que tinha economizado uma grande quantidade de dinheiro e queria abrir um negócio com eles antes de fazerem 18 anos. Seus amigos ficaram chocados que ele dividiria isso, mas Tenji achava que se os 3 permanecessem unidos, ninguém poderia pará-los. Um ano depois, Shio se transferiu para a escola deles e o projeto de Tenji ainda estava no caminho certo. Um dia, os meninos perguntaram se ele e Shio estavam juntos. Ele explicou que era apenas um arranjo feito pelos pais e que eles eram apenas amigos. Depois disso, os 3 apertaram seus registros financeiros, mantendo o fundo no mesmo nível em que estava quando entraram no ensino médio. Quando o ensino médio começou, eles dividiram o dinheiro em 3 partes e concordaram em investir separadamente. Quem tivesse o maior retorno antes de completar 20 anos se tornaria o presidente da empresa. Isso deveria estar bem até que os outros 2 adicionaram uma cláusula. O novo presidente também teria o direito de se declarar para Shio. Tenji sentiu que isso era uma bomba prestes a explodir seu trio, mas ele aceitou, esperando atrasar o dano. Pouco tempo depois, os 3 foram arrastados para o jogo da amizade porque um deles devia 10 milhões de ienes. Eles perderam. Tenji voltou para casa carregando uma dívida de 20 milhões de ienes e uma ordem de silêncio, sem falar sobre o que aconteceu. Ele confrontou um amigo que admitiu ter gastado dinheiro em presentes para Shio, mas ele se calou, com medo de que o jogo o apagasse. Logo, ambos os amigos se afastaram e a presença de Shio na vida de Tenji ficou mais intensa. Tenji recorreu à pessoa em quem mais confiava, seu pai. Seu pai ouviu, entendeu e disse que cuidaria disso. Naquele mesmo dia, Tenji recebeu a pior ligação. Seu pai estava morto. A polícia deu o caso por encerrado, mas Tenji sabia que não fazia sentido o que alegaram que ele tinha feito a si mesmo, mesmo estando certo de que seu pai nunca faria isso. Pouco antes de sair de casa, o pai dele mencionou que iria visitar a família de Shio. A partir de então, Tenji sentiu que cada revés estava ligado a ela. Ele investigou e não encontrou nada. Então uma carta chegou. Pare de investigar o passado de Shio ou você também desaparecerá. Isso foi o que motivou Tenji a arrastar todos para o jogo da amizade agora, para expor o que ele acreditava que Shio estava escondendo. Os movimentos de Yuichi arruinaram esse plano, mas Tenji ainda achava que Shio poderia ser a traidora. Ele tinha certeza de que ela estava escondendo algo grande. Eles se voltaram para os números. O total acumulado era de 10 milhões e 800 mil ienes, mas pelos números que Yuichi havia coletado, deveria ter sido 18 milhões e 800 mil. Isso significava que alguém havia falsificado o valor. Yuichi não sabia de onde Tenji obteve seus dados de dívida, então Tenji ligou para Manabu, perguntou novamente e obteve confirmação. Eles refizeram os cálculos das rodadas anteriores. Tenji mostrou a Yuichi o valor real que devia. Quando recalcularam os totais do grupo após o segundo jogo, ainda estavam com 4 milhões a menos em comparação com o que Manabu havia dito antes. A parte de Shio parecia estranhamente alta, o que fazia parecer que ela havia mentido sobre quanto devia. Se isso fosse verdade, disse Yuichi, ela deve ser uma mentirosa experiente, mas ele manteve uma ponta de dúvida, já que Tenji poderia estar distorcendo a verdade. Após o último caos, Yuichi aceitou que, no momento, eles eram basicamente estranhos compartilhando um quarto. Mesmo Tenji não sabia que Yuichi já havia tirado uma vida, então por que ficar com ele?
Tenji respondeu que queria justiça para seu pai e destruir o próprio jogo, e Yuichi era a única chance de conseguir isso. Para provar que falava sério, Tenji mostrou seu crachá e valor da dívida. O mundo deu seu lance instantaneamente. Seu saldo dobrou pela revelação. Ele se curvou, disse que aceitaria ser usado como uma ferramenta, e pediu para seguir a liderança de Yuichi. 2 dias e meio depois, ele perguntou a Tenji quão próximo ele se sentia de Chibi ou Yutori. Tenji os chamou de forasteiros. Yuichi respondeu: eles ainda são seus amigos. Se Tenji realmente sentia culpa, ele tinha que se desculpar com ambos por arrastá-los para isso, mesmo que eles nunca o perdoem. Tenji concordou. Com essa promessa, Yuichi prometeu que ficaria com Tenji durante o 3º teste. Meio-dia após a caverna, os dois foram soltos em uma floresta densa, onde Manabu já estava esperando. Ele disse a eles que o próximo desafio era uma versão avançada de esconde-esconde, mas não uma versão simples. Eles enfrentariam outro grupo de 5 pessoas. Tenji não entendia por que tinha que haver um time rival. Manabu disse: a verdadeira amizade só aparece quando há pressão de fora. Se Tenji tivesse um amigo que pudesse traí-lo enquanto o outro lado se movia como um grupo perfeitamente sincronizado de 5, o ciúme surgiria e a confiança se quebraria. Esta rodada foi projetada para combater essa mentalidade. A única maneira de passar por isso era confiar no seu próprio lado, não importa o que. Manabu explicou claramente as regras. Uma pessoa se esconde, todos os outros do time procuram. O lado com menos pessoas é naturalmente mais fraco, e depois de tudo o que aconteceu com o grupo de Yuichi, eles já estavam entrando divididos e abalados. O time de 5 pessoas tinha a vantagem porque estavam sincronizados. Também havia uma reviravolta desagradável. A troca de time era permitida. Qualquer jogador podia mudar para o lado adversário e transferir sua dívida restante para o time que perde. Se você mudasse, você poderia se livrar de tudo, sem mais dívidas. Para o grupo de Yuichi especificamente, mudar seria uma derrota instantânea. Então, Manabu deu a Yuichi uma escolha. Alguém de outra equipe havia ficado sozinho. Yuichi poderia pegar essa pessoa e adicioná-la ao seu lado. Yuichi só perguntou uma coisa: era uma menina? Manabu disse sim. Yuichi concordou em levá-la. Tenji não gostou da ideia de um estranho entrando agora, mas Yuichi apontou que eles não poderiam vencer com apenas 2 pessoas. Eles precisavam de ajuda extra. A garota, Maria, se juntou a eles. Maria não era aleatória, ela trabalhava para a equipe de supervisão. Eles a colocaram com Yuichi porque ele havia dito abertamente que queria destruir todo o sistema, e eles queriam ver se ele estava escondendo um plano. Tenji escolheu ser o que se esconde. Ele queria Yuichi do lado de fora, observando o campo e olhando Maria para que ela não pudesse mudar de lado. Ambas as equipes tinham 2 horas para preparar seus esconderijos. Enquanto explorava, Tenji revisou o livro de regras. Não usar força para fazer alguém revelar um esconderijo. O escondido deve ficar no lugar até o final da rodada. Não se mover de jeito nenhum. Quebre essas e é uma perda instantânea. Além disso, sua dívida dobra. No lado permitido, cada equipe recebeu telefones para se comunicarem. Também havia um acampamento de suprimentos montado no centro da floresta. Como o escondido não pode sair do seu lugar, os buscadores devem levar comida para ele regularmente. Outra regra era mais rígida. O escondido pode desistir. Ser o escondido significa isolamento total, sem caminhar por aí, sem mudança de cenário, apenas esperando até que sua equipe encontre o escondido do inimigo. Se a solidão ficar muito pesada, há um botão. Pressione-o e você se rende, o que significa que todo o seu lado perde imediatamente. Yuichi escolheu um esconderijo para Tenji, e para estar seguro, colocou Maria bem longe desse local. Tenji ainda estava preocupado com as chances deles. Yuichi foi direto. Se ambos os lados jogassem limpo, eles provavelmente perderiam. Se eles jogassem sujo, ele acreditava que venceriam. O que mais importava era a resistência de Tenji. Quanto mais tempo Tenji conseguisse ficar em silêncio e resistir, mais fácil seria para Yuichi virar o jogo. Tenji disse que poderia lidar com isso. Yuichi prometeu que não iria falhar com ele. O tempo expirou, Yuichi saiu, e 2 dias inteiros se passaram sem um único contato. Tenji não tinha comido desde que a rodada começou. Ele estava secando, a cabeça girando, pensamentos correndo. O pânico se infiltrou. Ele começou a se perguntar se Yuichi o havia abandonado. Se Yuichi realmente tivesse se juntado ao outro lado, porém, Tenji já teria sido pego. Isso o fez pensar em algo pior. Talvez Yuichi estivesse prolongando isso de propósito para se vingar do que ele fez no segundo jogo. Tenji usou seu telefone e ligou para Yuichi. Alguém da outra equipe atendeu. Eles disseram a Tenji exatamente o que ele temia. Yuichi não tinha plano de voltar. Nos últimos 2 dias, disseram eles, ele esteve por perto do acampamento de suprimentos, comendo, relaxando e nem mesmo tentando procurar por Tenji. Tenji ainda mantinha uma pequena fé e desligou, mas sua confiança abalou-se fortemente. Ele começou a desmoronar, implorando internamente para que Yuichi aparecesse e explicasse. A cena volta para 2 dias antes, o momento em que a rodada começou quando a equipe rival foi apresentada. Seu esconderijo também era seu capitão. O próximo era um jovem chamado Onigawara. Depois veio Chisato, a do grupo que poderia encantar qualquer um.
Depois dele era o membro mais jovem. Por último foi Banri, um tipo estrategista que usa óculos. Os 4 buscadores construíram seu plano em torno de como as regras realmente funcionavam. Com uma floresta tão grande, você pode ter 10 ou 20 pessoas, e ainda assim nunca encontrar um único esconderijo. A verdadeira condição de vitória era proteger as corridas de comida. Se o lado do buscador não consegue alimentar seu ocultador, ele falha. Então eles dividiram as tarefas. O capitão ordenou Onigawara e Chisato a vigiarem o acampamento de suprimentos. Banri e o companheiro de equipe mais jovem exploraram e escolheram o esconderijo do capitão. Para garantir a união, eles fizeram juntos um ritual de equipe. Até os 2 supervisores que estavam comandando o espetáculo apostaram sobre qual lado sairia vitorioso. 3 dias se passaram sem muito a relatar, e o supervisor da equipe rival disse que Tenji apertaria o botão de rendição em breve. A interpretação de toda a rodada era simples. Não se tratava de localizar um fugitivo em uma floresta imensa. Era sobre o acampamento de suprimentos, guardá-lo, esperar que o time mais fraco trouxesse comida para seu esconderijo, então segui-los e ganhar na rota de entrega deles. Todos os 5 já tinham jogado no mesmo time de esportes antes, então tinham fôlego e pernas para manter os olhos em Yuichi e Maria o tempo todo. Eles poderiam alternar turnos no acampamento e ainda levar refeições para o próprio capitão. Em suas mentes, se continuassem pressionando Yuichi por tempo suficiente, Tenji desistiria primeiro, apertaria o botão e o jogo terminaria. Naquela noite, os 2 supervisores perceberam que Tenji estava começando a ter delírios causados pela fome. Em sua cabeça, Yuichi finalmente aparecia com uma refeição. Na verdade, Yuichi passou quase 3 dias inteiros estacionado no acampamento de suprimentos, comendo e relaxando como se fosse um piquenique. Mesmo assim, os supervisores não compraram um ato preguiçoso. Maria vinha fazendo relatórios discretos avisando-os de que Yuichi era muito mais descontrolado e intimidador do que parecia. Do nada, Yuichi anunciou que queria desertar para o outro lado. Os supervisores, sabendo como ele opera, entenderam que ele trata homens e mulheres exatamente da mesma forma, como peças de qualquer esquema que ele esteja executando. Todos assumiram que se ele mudasse de lado, rapidamente criaria um plano que destruiria a equipe de 5 pessoas por dentro. Mas havia um porém. Se ele realmente mudasse, Tenji perderia na hora e assumiria toda a dívida. O time rival ainda escolheu a cautela. Disseram que precisavam da autorização do capitão antes de deixar Yuichi entrar. Yuichi riu deles por precisarem de permissão para cada movimento, chamando-os de um bando que só marcha quando o líder apita. O temperamento de Onigawara subiu e ele quase deu um soco, mas os outros o seguraram. Um soco significava desqualificação e eles não estavam prestes a entregar a rodada. Onigawara se acalmou e o companheiro de equipe mais jovem correu para buscar o capitão. O supervisor loiro achou que a resposta era óbvia: dizer sim para Yuichi e garantir uma vitória fácil. Quando o mais jovem voltou, a decisão foi realmente não. Eles queriam um jogo lento e controlado. Se Yuichi realmente pretendia trocar, então Maria precisava vir com ele. Eles não iriam deixar ele descobrir o esconderijo do capitão deles e depois passar essa informação para Maria pelas costas. Onigawara os provocou a mudarem de lado juntos. O que nenhum deles sabia era que 2 dias antes, Yuichi já havia passado o plano para Maria. No 3º dia, ele fingiria uma deserção. Se funcionasse, ele coletaria as informações do esconderijo do inimigo e as passaria para ela. Se falhasse, ele mudaria para outra coisa. Mais do que qualquer coisa, ele queria ver se Maria confiaria na estratégia. Ele fez uma pergunta que a deixou emocionada, prova de que seus limites estavam muito além do que ela havia imaginado. No final, ele não mudou, não porque o descobriram, mas porque ele encontrou um caminho melhor para a vitória. Aqueles 2 primeiros dias no acampamento não foram desperdiçados. Enquanto ele parecia ocioso, estava cutucando e sondando, puxando fios e aprendendo como os 5 se moviam. Na manhã seguinte, o colega mais jovem e Banri saíram para alimentar o capitão. Onigawara e Chisato ficaram para trás para proteger o acampamento. Depois de um pouco de conversa fiada com Onigawara, Chisato se afastou para seguir Maria. Yuichi deslizou para o canto silencioso e iniciou uma conversa de verdade com Onigawara. Ele elogiou a eficiência do time. Onigawara confessou que se sentia como um peso morto. Ele já havia machucado o líder antes e estava se esforçando desde então para compensar. Yuichi perguntou casualmente quem havia levado o time a contrair dívidas para começar. Chisato chegou bem a tempo de trocar de lugar e fechar aquela porta. Onigawara foi verificar Maria e percebeu que ela havia desaparecido. Ele entrou em pânico, assumiu que ela tinha saído para buscar comida e correu atrás dela, apenas para encontrá-la se banhando em um riacho próximo. Ele ficou vermelho e se afastou. Quando ele voltou, ainda agitado, Yuichi de repente deu um sinal e Maria disparou. Yuichi correu para o outro lado. A divisão forçou Onigawara e Chisato a se dividirem e perseguirem. Após um percurso confuso entre as árvores, os 4 se juntaram no mesmo caminho à beira do penhasco. Sem aviso, Yuichi empurrou Maria da borda. Os supervisores se sobressaltaram, o time rival congelou e até a própria Maria não esperava por isso. Enquanto esse caos acontecia, Tenji estava desmaiando, sem comida, sem água, mente frita. Ele olhou fixamente para o botão de renderizar, então afastou a mão.
decidiu que não iria mais trair ninguém. Usaria toda a força que lhe restava para confiar completamente em Yuichi. Bem quando sua esperança começou a desaparecer, Yuichi apareceu e o puxou de volta do abismo. Tenji comeu, bebeu e finalmente perguntou por que demorou tanto. Yuichi disse que não havia revelado a verdadeira forma dessa rodada de propósito. Ele precisava testar a determinação e fé de Tenji. Agora ele confiava totalmente em Tenji, e estava feliz que Tenji não tivesse apertado o botão, mesmo quando isso significava arriscar tudo. Tenji viu quão brutal o jogo realmente era e perguntou se Yuichi realmente acreditava que eles poderiam vencer. Yuichi disse que a prova estava bem ali. Conseguir comida para Tenji significava que o plano já estava meio caminho andado. Do outro lado, Maria foi resgatada por 2 membros do time rival. Ela entendeu rapidamente, e Yuichi a usou como isca para afastar os guardas. Ela nunca esperou que ele a colocasse em perigo real apenas para colar aqueles 2 ao seu lado. Se Onigawara não a tivesse agarrado, ela teria caído de verdade. Chisato queria correr atrás de Yuichi imediatamente, mas Onigawara sabia que não poderia carregar Maria sozinho e se recusou a deixá-la. A jogada não foi perfeita, mas deu a Yuichi a única coisa que ele mais precisava: tempo. Tenji chamou isso de imprudente. Yuichi respondeu que ele já havia mapeado como eles reagiriam. Se um ficasse, o outro também ficaria. Ele não passou 3 dias apenas desgastando Tenji. Ele tinha estudado as personalidades da equipe rival. O coração mais mole daquela equipe era Onigawara. Ele é barulhento e rápido para se irritar, mas por baixo disso, ele é o mais gentil, carregando culpa por erros do passado e protetor das mulheres. Yuichi tinha certeza de que Onigawara pararia para resgatar Maria. Ele também achava que Chisato o espelharia porque Chisato sempre se movimentava em conjunto com Onigawara, respondendo às suas escolhas em vez de liderar com as suas próprias. Chisato era bom em muitas coisas, mas não se destacava em nenhuma delas, o que lhe dava uma sensação polida e performática que naturalmente ficava atrás de alguém direto como Onigawara. Com a entrega de comida resolvida, Yuichi poderia finalmente avançar sua verdadeira condição de vitória, quebrar o outro time por dentro. Ele já havia plantado a primeira rachadura, e aquela rachadura era Maria. De volta ao acampamento, as tensões explodiram. Onigawara repreendeu Chisato, então ele fez uma mudança brusca. Ele disse que iria mudar para a equipe de Yuichi para manter Maria segura. Mais cedo, depois de puxá-la do penhasco, Maria agradeceu a Chisato em vez de Onigawara, porque ela ainda estava brava com Onigawara por ter acidentalmente espiado enquanto ela tomava banho. Onigawara pediu desculpas em pânico. Maria sorriu, aceitou e disse a ele que devia sua vida a ele. Os outros 2 buscadores não entenderam por que Yuichi fez tudo isso. Maria defendeu Yuichi, o que fez Onigawara olhar desconfiado para seus motivos. Ele notou que ela estava mancando, se agachou e a carregou nas costas. No caminho para o acampamento de suprimentos, ela elogiou sua bondade e suspirou que o destino a havia colocado ao lado de Yuichi. Quando os entregadores de alimentos voltaram e ouviram a história, decidiram não culpar Onigawara. Em vez disso, optaram por um plano de jogo mais longo, pressão lenta e contra-ataques constantes direcionados diretamente a Yuichi. Depois, Yuichi voltou para o acampamento de suprimentos e chamou Maria como um Giga-Chad. Ele disse que se o outro time quisesse um jogo lento e longo, ele os igualaria. Onigawara disse a Yuichi para deixar Maria ir depois do que ele acabou de fazer. Yuichi agiu como um chefe que podia tratar seus próprios colegas de equipe como quisesse. Onigawara ficou bravo e tentou brigar, mas Maria o impediu. Ela disse que era exatamente essa a reação que Yuichi queria. Yuichi agarrou Maria pelos cabelos e agiu de forma brusca. O outro time gritou para Manabu, mas Manabu disse que as regras apenas proibiam violência contra oponentes, não contra seus próprios companheiros de equipe. Onigawara então disse que trocaria para o lado de Yuichi para proteger Maria. Chisato achou que era uma armadilha. Yuichi admitiu que Chisato tinha alguma experiência com garotas, mas Onigawara ainda acreditava que Maria estava realmente sendo machucada. Chisato provocou Onigawara por ser ruim com garotas. Eles quase brigaram até que o membro mais jovem da equipe os separou. O mais jovem disse que deveriam perguntar ao capitão. Yuichi zombou de Onigawara por sempre precisar de ordens e não agir por conta própria, mesmo para proteger uma garota. Onigawara saiu com o mais novo para falar com o capitão. Isso fazia parte do plano de Yuichi. Ele sabia que o capitão mantinha a equipe unida. Se o capitão estivesse ausente, Chisato e Onigawara brigariam mais. Yuichi já havia pensado nas consequências. Talvez Onigawara o socasse e quebrasse as regras. Ou caso contrário, Yuichi lentamente puxaria Onigawara para seu time de qualquer forma. Algumas horas depois, Onigawara e o mais jovem voltaram. Onigawara disse que estava mudando para o time de Yuichi. Yuichi aceitou imediatamente. O capitão deles havia recusado levar Maria, então Onigawara escolheu carregar uma dívida extra apenas para protegê-la, mas ele não planejava ajudar Yuichi. Ele também pensou que finalmente poderia socar Yuichi. Yuichi não permitiu. Ele se moveu rápido, imobilizou Onigawara e o amarrou para que nenhuma regra fosse quebrada.
Naquela noite, Yuichi disse a Tenji que havia atraído um inimigo. Depois, ele precisava que Onigawara revelasse o esconderijo do capitão. Onigawara se sentia envergonhado por tentar ajudar Maria e acabar amarrado. Maria estava preocupada que Yuichi pudesse torturá-lo por informações. Onigawara disse que poderia aguentar e que não importava, ele não sabia o esconderijo do capitão. Isso surpreendeu Yuichi. Ele perguntou como então Onigawara tinha ido ver o capitão. Antes, o mais jovem tinha apenas dito que chamaria o capitão, depois voltou com Onigawara. Yuichi entendeu. O mais jovem era o verdadeiro capitão e o cérebro da equipe deles. Yuichi estava feliz por ter descoberto, mas o mais jovem disse que já era tarde demais. Ao aceitar Onigawara, Yuichi trouxe uma bomba relógio para o seu lado. O mais jovem disse que terminaria a partida em breve e que Yuichi aprenderia por que Onigawara era uma bomba. Ele então se despediu do capitão e foi caçar Tenji. Os supervisores explicaram mais. O mais jovem era um gênio desde a infância. Sua fraqueza era o tédio. Ele entrou neste jogo por diversão. Ele controlava o Capitão Visível porque sabia um segredo sombrio sobre ele. Agora Yuichi viu a armadilha. Se Onigawara atacasse seus antigos companheiros de equipe enquanto estava do lado de Yuichi, o time de Yuichi perderia por quebrar as regras. Se Yuichi o mantivesse amarrado, ele teria que vigiá-lo sem parar e não poderia rastrear o inimigo. Para piorar, Banri, o Sério e Chisato vieram se sentar perto de Yuichi e também ficar de olho nele. Todos esperaram até de manhã. De manhã, Maria saiu e encontrou o mais jovem. Ele rapidamente adivinhou que ela fazia parte da equipe. Ele tentou derrubá-la. Ele disse que Yuichi e Tenji pareciam sujos e desgastados após 3 dias em uma caverna, mas Maria parecia limpa demais. Maria se recusou a trair Yuichi porque precisava proteger sua imagem fofa e inocente. O mais jovem tentou outra abordagem. Ele perguntou se ela queria ver Yuichi, o planejador arrogante, perder feio. Ela disse que sim. Ela ligou para Yuichi e fingiu perguntar onde estava Tenji enquanto ninguém a observava. Yuichi contou a ela. Ela passou essa informação para o mais novo. Quando Yuichi percebeu isso, ficou furioso. O inimigo se moveu em direção a Tenji. O mais jovem ligou para Tenji e disse-lhe para cortar laços com Yuichi. Tenji ainda confiava em Yuichi. Logo depois, o mais jovem encontrou o lugar de Tenji. Então, a voz de Manabu chamou todos de volta ao acampamento de suprimentos. A rodada acabou. Manabu disse que o time de Yuichi havia vencido. O mais jovem foi atingido. Ele encontrou Tenji primeiro, mas essa não era a única condição de vitória. O capitão deles apertou o botão de rendição. Pouco antes da rodada ser encerrada, Yuichi fez um grande espetáculo de raiva para afastar todo o esquadrão inimigo do acampamento. Isso o deixou sozinho com Onigawara. Ele disse diretamente a Onigawara que não era assim que queria vencer, mas faria isso se não tivesse outra escolha. Então ele discou para o capitão da equipe e deu uma ordem. Aperte o botão de rendição agora. Se o capitão recusasse, Yuichi disse que continuaria batendo em Onigawara até que o capitão cedesse. Ele começou a desferir socos um após o outro. Do outro lado, o capitão se perguntava por que Onigawara não fazia um som. Yuichi colocou o telefone no ouvido de Onigawara. Onigawara, duro como ferro, disse ao seu capitão para não desistir. Já que golpes simples não estavam funcionando, Yuichi aumentou a ameaça. Ele sabia que os dois já tinham jogado basquete juntos e que um passe ruim de Onigawara feriu o capitão, então prometeu algo pior. Ele quebraria os dedos de Onigawara um por um até ouvir a desistência. Ele contou de 10 para trás. Um estalo agudo se seguiu. O capitão, que conhecia aquele som terrível de sua própria lesão, entendeu imediatamente. Ele desabou chorando e implorou a Yuichi para parar. Yuichi disse que continuaria dedo após dedo até que a rendição fosse real. Yuichi também disse em voz alta o que havia descoberto. O capitão era a razão pela qual a equipe tinha dívidas e a razão pela qual eles foram arrastados para este jogo. O capitão pediu desculpas à sua equipe. Ele explicou que o negócio de sua família faliu, eles caíram em dívidas e ele teve que abandonar a escola. Ele ainda queria jogar no torneio final com seus amigos. Então o mais novo o convenceu a entrar neste jogo e agir como líder deles. Mesmo depois de perder, o capitão queria bater em Yuichi por machucar Onigawara. Onigawara o parou e revelou o truque. Nenhum dedo foi quebrado. Yuichi tinha instalado os próprios dedos para simular o som e mexer com a cabeça do capitão. O mais jovem não conseguiu aceitar a derrota e começou a culpar o capitão e Onigawara. Banri pegou o mais jovem, deu-lhe um tapa forte no traseiro e o acalmou. Como o tipo irmão mais velho do grupo, ele era o único que podia controlar o mais jovem. Banri acrescentou que se o capitão estivesse disposto a arriscar a segurança de Onigawara apenas para vencer, a equipe deixaria de respeitá-lo. Eles seguiram em frente a partir daí. O capitão prometeu que assumiria a dívida se eles perdessem. Mesmo que ele nunca mais pudesse jogar basquete com eles, ele se sentia em paz, porque essa rodada já parecia o jogo final que ele queria tanto. Mais tarde, Yuichi explicou outra coisa. Ele já sabia que Maria trabalhava para os organizadores o tempo todo.
por isso ele não hesitou quando a empurrou do penhasco antes. Ele não estava preocupado com a vida dela. Seu grande ato de magoado e traído depois que ela o entregou foi uma isca para fazer o outro lado relaxar. Tenji ajudou Yuichi a se levantar. Ele admitiu que os métodos de Yuichi eram sujos, mas apontou que a amizade da equipe inimiga ainda estava intacta. Ele também observou que se o capitão tivesse esperado um pouco mais, Yuichi poderia realmente ter começado a quebrar os dedos de Onigawara para valer. Manabu encerrou a rodada e disse a Yuichi e Tenji para saírem enquanto o quarto jogo era preparado. Eles foram avisados para não falar sobre os jogos de jeito nenhum ou a punição seria severa. Uma vez fora, Yuichi e Tenji foram procurar Shio. Na escola, eles encontraram Yutori. Ela ficou aliviada em vê-los vivos, mas também disse que Shio havia fugido. Yuichi deduziu que Shio escapuliu porque sabia que eles descobriram sua mentira sobre a dívida. Yutori completou a linha do tempo. No dia seguinte ao retorno do segundo jogo, Shiro, Yutori e Shubi foram para a aula como de costume. Os colegas de classe de Shiro a cercaram e a acusaram de roubar o dinheiro da viagem. Todas as outras turmas guardavam seu dinheiro no banco. Shiro insistiu em manter o dinheiro em mãos. Shibi queria contar a verdade que Tenji foi quem pegou o dinheiro, mas isso quebraria a regra de não revelar informações do jogo. Então ele ficou quieto. Como as pessoas assumiram que Shibi estava trabalhando com Shiro, ele disse que pagaria a turma ele mesmo. 2 dias depois, o pai de Shibi foi preso. Alguém vazou os escândalos que foram expostos durante o segundo jogo. Yuichi supôs que Shibi contou ao pai sobre o jogo para pedir 2 milhões de ienes e essa confissão foi o que desencadeou a prisão. No dia seguinte, Shibi pediu desculpas por não poder retribuir a turma. O bullying piorou. Shiro tentou protegê-lo, mas no final, ambos desistiram. Então, um colega de classe correu até Yuichi e Tenji com notícias terríveis. Na casa de Shibi, seu pai havia sido assassinado. Shibi foi encontrado coberto de sangue e levado pela polícia. Quando ele viu Yuichi e Tenji, ele implorou para que eles acreditassem nele. Ele não tinha feito nada. Tenji queria defendê-lo, mas Yuichi o segurou para que ele não revelasse segredos do jogo por acidente. Mais tarde, Tenji viu o pai de Shiro escoltando Shibi e tomou isso como prova de que o homem estava de alguma forma ligado ao jogo. Yuichi parou Tenji novamente e o pai de Shiro disse a ambos para não interferirem. Yuichi não recuou. Ele disse que não tinha ninguém precioso para perder, então eles poderiam direcionar todas as ameaças a ele. Yutori tentou falar com eles, mas Yuichi perdeu a paciência. Ele disse que depois de descobrir quem ele realmente era, ela o tratou como um monstro e agora estava fingindo se importar. Ele a culpou por arrastar o grupo para baixo desde o início e por nunca fazer suas próprias escolhas. Aquela noite, indo para casa, ele repetiu suas próprias palavras. Ele tinha sido cruel de propósito para afastar Yutori do perigo. Ele não queria que ela se machucasse. Seu telefone tocou de um número desconhecido. A voz na linha disse que tinham sequestrado Yutori. Ordenaram que Yuichi participasse do jogo deles. Se ele aparecesse, eles o torturariam duramente. Se ele recusasse, eles machucariam Yutori em seu lugar, menos do que ele, mas ainda assim a machucariam. Eles o avisaram para não levar ninguém, ou ela pagaria o preço. A voz de Yuichi ficou fria. Ele disse a eles para não tocarem nela. Se o fizessem, ele acabaria com cada um deles. Mais tarde, Yuichi foi ao local do encontro sozinho. Um bando de bandidos estava lá segurando Yutori como refém. Um cara usava uma máscara de Manabu e se chamava Kuroki. Yuichi disse para eles soltarem Yutori primeiro. Kuroki mostrou que estava no comando e disse que poderia expor o segredo de Yuichi, do tipo que faria Yuichi pensar 2 vezes antes de salvá-la. Yuichi odiava isso, mas concordou em jogar pelas regras de Kuroki. Kuroki explicou o jogo. Haveria 3 rodadas de dor. A cada rodada, Yutori poderia receber o golpe por Yuichi. Se ela recebesse, sua versão seria mais leve que a dele, mas se Yuichi argumentasse ou falasse fora de hora, ambos seriam punidos. Isso significava que Yutori tinha que fazer as escolhas. Se ela se recusasse a decidir, Yuichi receberia automaticamente a punição. A primeira rodada era um soco direto. Um brutamontes enorme atingiria o alvo. Se Yutori escolhesse, ela receberia um soco, e Yuichi levaria 3. Se ela congelasse, Yuichi seria atingido de qualquer forma. Yutori hesitou. Yuichi deu um pequeno sinal que significava: "Eu cuido disso". Kuroki disse a ele para não se mover e disse que estava sendo gentil ao deixar Yuichi levar os 3 socos sozinho. O cara grande balançou 3 vezes. Yuichi não se mexeu. Ele pensou que esses golpes não eram nada comparados aos golpes que ele levou do líder do outro time antes. Para a segunda rodada, Yutori disse que ela iria intervir. Kuroki agarrou o pulso dela, empurrou-a para uma mesa e disse que seu castigo seria arrancar uma unha. Ela começou a sangrar imediatamente e a tremer de dor. Yuichi interveio e se ofereceu no lugar dela. Kuroki sorriu maliciosamente e piorou. 3 unhas para Yuichi. Yuichi disse a ele para se apressar. Kuroki arrancou 3 pregos sem parar. Agora sangrando e com raiva, Yuichi se perguntou por que alguém seguiria um cara desagradável como este.
Kuroki se gabou de ser o mais inteligente, o mais corajoso e a única pessoa que nunca trairia seus amigos. Na última rodada, havia duas opções. Ou Yutori tinha que pular sem roupa, ou Yuichi seria esfaqueado 3 vezes na mão. Eles tinham 1 minuto para decidir. Yutori estava com medo, mas disse que seguiria qualquer escolha de Yuichi. Yuichi escolheu a faca. Yutori se sentiu pior, mas Kuroki não se importou. Ele esfaqueou a mão de Yuichi 3 vezes. Depois disso, Kuroki disse que eles poderiam ir. Yuichi disse que não tinha terminado. Ele disse a Yutori para não se culpar. Ela foi alvo apenas porque queriam machucá-lo. Ela ficou com ele, mesmo sabendo que tipo de pessoa ele era, e envolveu sua mão com bandagens. Yuichi a avisou que se ela ficasse, poderia ver algo que nunca esqueceria. Ela ficou mesmo assim. Então Yuichi desafiou Kuroki para mais uma partida. Ele colocou 10 milhões de ienes em jogo se Kuroki jogasse. Ele também disse que se Kuroki soubesse quem era Yuichi, ele saberia que Yuichi tinha muito mais do que 10 milhões de ienes por trás dele. Kuroki ficou interessado. O jogo era simples: pedra, papel, tesoura. Se Kuroki ganhasse, ele levaria os 10 milhões. Se Kuroki perdesse, teria que sacrificar dedos com base no que ele jogou. Tesouras custariam 2 dedos, papel custaria a mão inteira e pedra não custaria nada. Porque a mão de Yuichi estava ferida. Parecia que ele só podia jogar pedra ou papel, o que deu uma grande vantagem a Kuroki. Yuichi também prometeu dinheiro extra aos homens de Kuroki se o chefe deles concordasse. A galera torceu para Kuroki fazer isso. Kuroki tentou ser cauteloso. Se ele escolhesse papel, ele venceria ou empataria, já que o machucado Yuichi não deveria conseguir jogar tesoura. Ele perguntou o que acontece em caso de empate. Yuichi disse calmamente: nada acontece. Kuroki pensou em tesoura, mas isso era uma aposta de 50 por 50, e ele não queria arriscar perder 2 dedos. Yuichi percebeu que Kuroki planejava escolher papel. Ele disse: não vou escolher papel, e disse a Kuroki para começar. Primeiro lançamento, ambos escolheram pedra. Na segunda jogada, Yuichi trocou e jogou tesoura com sua outra mão não machucada. Kuroki não esperava por isso, e perdeu. Ele começou a gritar que não era justo. Yuichi manteve a calma, e explicou que só prometeu não escolher papel. Ele nunca disse que jogaria com uma mão específica. Kuroki tentou cancelar a aposta e ordenou que seus homens atacassem. Nesse momento, Tenji apareceu com os verdadeiros organizadores do jogo. Eles prenderam Kuroki e sua equipe por fingirem ser funcionários. O supervisor responsável pelo lado de Yuichi disse que eles estavam levando Kuroki para punição. Yuichi pediu uma coisa primeiro: 5 dedos de Kuroki. Kuroki recusou. O supervisor forçou a mão de Kuroki na mesa para que Yuichi pudesse fazê-lo. Kuroki gritou. Yuichi parou e deu-lhe uma escolha. Ele poderia escolher um de seus subordinados para sofrer a dor em seu lugar. Esse subordinado perderia apenas 1 dedo. Kuroki implorou que seus homens tomassem uma atitude. Nenhum deles se mexeu. A visão de Yuichi escureceu e ele desmaiou por perda de sangue. O supervisor ordenou que Kuroki fosse levado e disse que Yuichi o havia superado desde o começo. Ela explicou claramente. Yuichi usou sua mão machucada para jogar tesoura de propósito para que Kuroki se concentrasse em evitar um empate e esquecesse da outra mão. Yuichi não apenas venceu o jogo, mas também quebrou o vínculo entre Kuroki e sua própria gangue em um único movimento. Eles levaram Yuichi às pressas para tratamento. Enquanto isso acontecia, Ria contou a Tenji qual seria a próxima escolha: ou salvar Chibi ou assumir uma dívida extra de 500 milhões de ienes. Essa nova dívida surgiu depois que o pai de Chibi morreu e deixou a família sem dinheiro. Quando Yuichi acordou, ele disse que seu objetivo era salvar Chibi e expor todo o jogo. Dinheiro não significava nada para ele. Ele foi levado para cuidados de emergência. Tenji e Yutori decidiram que dariam tudo o que tinham para resgatar Chibi. E é aqui que o anime de hoje termina. Me avise nos comentários se você quiser mais animes assim, confira os outros animes no canal e nos vemos no próximo.